Flamengo jogará com São Paulo pela 32ª rodada do Brasileirão. Acompanhe o pré-jogo mais completo de toda a plataforma. CBF muda mais um jogo do Mengão antes da final da Libertadores. Fala galera boa, bem-vindos ao canal RD Flanouvel. Eu sou o Dieguinho Fla e eu peço a vocês, porque estão chegando agora, para dar aquela moral aí, ó. Já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, comenta, compartilha, hypa, porque eu vou te fazer a gentileza, aquela moral esperta para você não se perder, galera. Acompanha aí todas as informações, o pré-jogo mais completo de Flamengo e São Paulo pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida que vai ter bola rolando hoje, dia 5/11, às 21h30. Só que antes de falar sobre isso, galera, eu quero dizer para vocês que a CBF, que já tinha confirmado Flamengo e Fluminense para o dia 19 de novembro e Flamengo Atlético Mineiro para o dia 25 de novembro, mexeu na data de mais um jogo do Mengão. O jogo do Flamengo com o Bragantino, que seria no domingo, 23 de novembro, no Maracanã. Esse jogo foi antecipado para sábado, às 21h30. Sábado, dia 22 de novembro. E não tem muito como mexer no horário por conta do Fla-Flu, porque 21h30 é quando chega no limite mínimo pré-estabelecido de 72 horas de intervalo de descanso dos jogadores entre uma partida e outra. Então, como o horário do Fla-Flu vai ser na quarta, no meio de semana, dia 19 de novembro, provavelmente 21h30, pelo que está aparecendo, o Flamengo vai jogar nesse horário contra o Red Bull Bragantino no sábado, dia 22 de novembro, às 21h30, e também contra o Atlético Mineiro na Arena Meu Rival Vence, onde o Flamengo conquistou o primeiro título da história do estádio em 2024, a Copa do Brasil, aquele golaço do Plata, na terça-feira, às 21h30 também. Então, os 3 jogos do Flamengo antes da final da Libertadores serão todos às 21h30. Quarta contra o Fluminense, dia 19, sábado contra o Red Bull Bragantino, dia 22, e terça contra o Atlético Mineiro, dia 25 de novembro, para no dia 26 o Flamengo seguir rumo a Lima, em terras peruanas, onde vai estar disputando a final da Libertadores com o Palmeiras, no sábado, dia 29 de novembro, às 18 horas, horário de Brasília, 16 horas, horário da capital peruana, tá certo, galera? Então, vamos ficar de olho aí, porque o Flamengo vai ter essa sequência mais pra frente. Só que antes disso, o Flamengo tem o São Paulo hoje, dia 5, às 21h30. O Flamengo tem o Santos no dia 9, que é no domingo, né? Flamengo e Santos dia 9. E depois vai ter o Atlético Mineiro no meio... Atlético Mineiro não, Sport, perdão. No meio da data FIFA. Jogo na Arena Pernambuco no dia 15 de novembro. Daqui a 2 sábados, galera. Então, essa é a agenda aí. São Paulo, Santos, Sport, Fluminense, Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro. Aí depois joga com o Palmeiras, aí volta para fazer os últimos jogos, que é contra o Ceará no Rio de Janeiro e contra o Mirassol no Maião, na cidade de Mirassol. Aí o Flamengo fecha o Campeonato Brasileiro e, se Deus quiser, vai focar no Intercontinental, que aí o Flamengo vai jogar como campeão da Libertadores, que, se Deus quiser, vai ser o que vai acontecer. Então, vamos focar agora na partida de hoje, que é o Flamengo com o São Paulo, tá? Parada é a seguinte, galera. O Flamengo joga com o São Paulo hoje às 21h30 na Vila Belmiro. Esse jogo não vai ser no Morumbi, porque o estádio do São Paulo está cedido para uma série de shows. Então, os clubes de São Paulo, como são muito unidos nos bastidores, diferente do Rio de Janeiro, que juntam todos contra o Flamengo, né? O Santos cedeu a Vila Belmiro para o São Paulo. O São Paulo já cedeu o Morumbi ao Santos, o São Paulo já cedeu o Morumbi ao Palmeiras, o Palmeiras já cedeu o Allianz ao São Paulo, o Corinthians também já jogou no Morumbi, já jogou na Vila, enfim, eles sempre estão cedendo estádios um para o outro e se apoiando nos bastidores. Aqui no Rio de Janeiro não, é todo mundo contra o Flamengo, né? Enfim, não vamos entrar nesse mérito.
Mas a bola rola às 21h30, horário de Brasília, e a transmissão desse Flamengo e São Paulo pela 32ª rodada, direto da Vila Belmiro, vai ser da TV Globo para todo o Brasil, em TV aberta, tá? A GE TV transmite aqui na nossa plataforma, onde esse vídeo está sendo veiculado para vocês, e o Premier na TV fechada também vai fazer a transmissão dessa super partida. Como eu falei, é às 21h30 e o Flamengo é o segundo colocado no Campeonato Brasileiro com 64 pontos, um ponto a menos em relação ao, por enquanto, líder Palmeiras, porque o Mirassol vai dar aquela mãozinha nas próximas rodadas, bem como o Santos, que nessa rodada teremos Palmeiras e Santos. O jogo vai ser no Allianz, na quinta-feira. Apesar do Neymar não estar jogando, o Neymar nada é a mesma coisa, né? Pelo momento que ele está vivendo, o Santos também. Mas o Santos podia tirar os pontinhos do Palmeiras aí nesse clássico, né, pai? Muito. Então, vamos lá, vamos torcer pro Santos amanhã. O Flamengo joga hoje, o Santos joga amanhã com o Palmeiras. Agora, vou falar pra vocês, galera. Arbitragem. Tem na mão a arbitragem, pai? Arbitragem. Vamos lá. Quem vai soprar o apito em Flamengo e São Paulo hoje? Porque a gente precisa tomar cuidado com essa arbitragem, principalmente a de campo. Eu vou explicar o porquê. Árbitro, pai? Rodrigo José Pereira de Lima. Ele é de Pernambuco e foi aquele que expulsou o Alacian e o Danilo no jogo Bahia 1, Flamengo 0. Prejudicou amplamente o Flamengo. Na bandeira 1, Rafael da Silva Alves. ele é do Rio Grande do Sul. Na bandeira 2, Francisco Chaves Bezerra Júnior. também de Pernambuco. Quarto árbitro, Quarto árbitro, Jefferson Ferreira de Moraes. ele é de Goiás. E o VAR, Rodrigo D'Alonso Ferreira. de Santa Catarina. Então, O olho Diego- na arbitragem, hein, galera? Fala, pai. Rafael da Silva Alves, agora é do Rio Grande do Sul. Sim, sempre foi. Não chegou a mudar de federação, não. Se eu falei alguma coisa errada aí, eu já peço desculpa. Me corrija aí, falei errado ou não? Quando você falou, Francisco Alves falou também de Pernambuco. Por conta do árbitro de campo, do Rodrigo José. Então, enfim, para esclarecer, Rodrigo e o Francisco de Pernambuco, Rafael da Silva Alves do Rio Grande do Sul, Jefferson Santana de Moraes, quarto árbitro de Goiás, e o Rodrigo D'Alonso Ferreira, o VAR de Santa Catarina. Essa é a arbitragem completa para o jogo de hoje. A escalação do São Paulo, galera, eu vou passar para vocês a provável aqui. Só que antes de passar a escalação, o São Paulo tem uma lista enorme de jogadores que estão sem condições de jogo. O departamento médico lotadíssimo e jogadores suspensos. Tem a lista completa, pai? Tenho. Então passa pra gente, por favor. Quem está fora? Rodriguinho, Luan, Oscar, Wendel, Leandro, Dineno, Juan de Neno, isso. Caleri, Ryan Francisco, E o último, né, depois dele, quem? André Silva. Certo. Agora esses todos lesionados, galera. O que chama atenção nesses lesionados é que o André Silva, o Caleri e o Ryan Francisco, esses três estão com lesões ligamentares, só voltam no ano que vem. E cabe lembrar também que o Ryan Francisco é um garoto promissor, campeão de Copa São Paulo, artilheiro com o São Paulo, e ele, além da lesão ligamentar, também teve lesão de menisco. Então, provavelmente só volta no final do ano de 2026. O garoto, infelizmente, perdeu a temporada praticamente toda, já no ano que vem. E tem 2 suspensos, né, pai? 2 suspensos. Certo. São o Enzo Dias e o Alan Franco, com 3 cartões amarelos. E a gente tem os pendurados de São Paulo também? Pendurados de São Paulo. Vamos lá, tem aí, né? Ou ainda não? Se tiver, me passa aí. Vamos lá. Enzo Dias e o Alan Franco são suspensos. Isso, a gente já Os falou isso pendurados, Rafael, Sabino, Rodriguinho e Dineno. Tá, Rodriguinho e Dineno vocês tiram fora porque já não vão jogar provavelmente até o final da temporada. Só voltam provavelmente ano que vem, né? Então o Rafael é o goleiro titular e o Sabino também é zagueiro titular do São Paulo. E o São Paulo tá ali na disputa por vaga de Libertadores da América. Então
você que é torcedor São Paulino, olho nesses pendurados do jogo de hoje. É um jogo fundamental para as duas equipes. Agora eu vou passar para vocês a provável escalação do São Paulo, que já adianto, vem num 3-5-2, galera. O Hernan Crespo gosta de jogar com 3 zagueiros. Então, passa aí pra gente, pai. Escalação provável: Rafael, Ferrarese ou Rafael Tolói, Arboleda e Sabino. Essa é a zaga. Isso. Cédric, Soares ou Mike, Pablo Maia, Bobadilha e Marco Antônio. Certo. Na frente, Patrick, Luciano e Lucas. O Patrick vem na ala esquerda, galera. Então a linha de meio campo do São Paulo com os 2 alas. O Patrick na esquerda e Mike ou Cédric Soares, que não jogou a última partida. O Cédric tá voltando aí, né? Português. Nas alas do São Paulo. Com o Lucas de segundo atacante e o Luciano de centroavante. O Bobadilha e o Pablo Maia são 2 volantes ali, cães de guarda. E o Marco Antônio atua como meia nesse esquema com 5 no meio campo, mas é um volante de saída, originalmente falando. Ele veio da Lazio e o Flamengo tentou a contratação dele no mesmo período que o São Paulo. Só que o São Paulo acabou ficando com o jogador em definitivo, enquanto o Flamengo queria um empréstimo com opção de compra. E a Lazio preferiu vender para o São Paulo, né? Então, assim que eles vêm hoje, com um 3-5-2, alternando para um 3-6-1. Que o Lucas, que é o segundo atacante flutuando ali na linha com o Luciano de centroavante, o Lucas pode recuar até o meio campo fazendo a armação, dando os 3 volantes a sustentação defensiva junto com os 3 zagueiros. São Paulo vem com praticamente 6 ou 7 para defender, chegando até a 9 por conta dos 2 laterais que abaixam a linha, com apenas o Luciano na frente praticamente. E o Lucas em alguns momentos. O São Paulo provavelmente vai se defender com 8 ou 9 jogadores. São Paulo vem para trancar até a alma, né, pai? Então, vamos ficar de olho aí, porque o Flamengo, galera, o Flamengo precisa vencer esse jogo e tem prováveis novidades na escalação também. Na lista de relacionados que saiu ontem, o Carrascal, que eu falei para vocês que não jogaria hoje, no vídeo de ontem eu falei isso, acabou como surpresa sendo relacionado e vai para o jogo de hoje, bem como o Everton Cebolinha, o camisa 11 do Mengão, que volta a aparecer entre os relacionados. Ambos os jogadores não devem ser titulares, apesar do Carrascal aparecer na prévia como provável titular. Mas a provável escalação do Flamengo é essa daqui. Vamos lá, pai. Rossi, Varela ou Royal, Danilo, Léo Pereira e Alexandro. Pulgar, Dela Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, Prata, Lino ou Carrascal. E bota aí De La Cruz ou Saul. Saul pode reaparecer também, galera, nesse jogo, tá? E o Varela pode entrar como titular, visto que o Royal já atuou como titular na partida que o Flamengo venceu o Sport por 3-0. E o Felipe Luiz está sempre procurando revezar os laterais. Na partida passada jogou o Ayrton Lucas em alguns momentos, jogou a partida inteira o Ayrton Lucas com o Alexandro preservado e jogou o Royal com o Varela preservado. Então hoje pode ser Varela e Alexandro reaparecendo. O Alexandro com certeza e o Varela como dúvida, tá? Então vamos ficar de olho nisso daí. O De La Cruz também jogou a partida praticamente toda no sábado e deve ceder a sua vaga ao Saul para a partida de hoje. Arrascaeta é incontestável como titular, Luiz Araújo idem, e o Samuel Lino fez até um bom jogo, dando assistência para um dos gols do Bruno Henrique. Agora eu vou falar para vocês a lista de ausências no Flamengo no jogo de hoje. Diferente do São Paulo, que eu fiz um pacotão só falando do departamento médico, meu pai vai ler e vai falar cada caso dos jogadores que estão lesionados. Os suspensos eu explico para vocês depois. Vamos falar dos lesionados do Flamengo, pai? Primeiro, Pedro, fratura no antebraço. Jorginho, lesão muscular na coxa direita. Léo Ortiz, entorse no ligamento do tornozelo direito. Bruno Henrique e Everton Araújo, suspensos. O Everton Araújo foi expulso no jogo com o Sport
E o Bruno Henrique, na mesma situação, no mesmo lance, já substituído, reclamou com o juiz e recebeu o terceiro cartão amarelo. Sem mais desfalques, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Meu palpite para hoje é 2-0 Flamengo, um gol do Plata e um gol do Luiz Araújo, para prevalecer a lei do ex. Luiz Araújo que foi revelado no São Paulo. E o senhor, pai, acha que esse jogo vai ser quanto? 2 gols. De quem? Bruno Henrique. Bruno Henrique tá suspenso. Tá suspenso. Então vamos ver. 2 gols. Arrascaeta e Plata. Certo. 2-0 Flamengo também? 2-0. Agora a pergunta que não quer calar. Pra Agora você que a tá aí do outro lado. pergunta. Agora a pergunta. Pendurados. Tem que saber os pendurados, é verdade. Exatamente. Esqueci de perguntar. Alan, Arrascaeta, Everton Araújo, Jorginho, Léo Pereira e Luiz Araújo. Você deve estar se perguntando aí do outro lado agora por que o Everton Araújo aparece entre os pendurados se ele está cumprindo suspensão. Porque no jogo com o Sport ele recebeu cartão vermelho direto. Ele recebeu amarelo e no VAR trocaram para vermelho. Então, de qualquer maneira, ele estaria fora do jogo de hoje. Como ele recebeu o vermelho direto, os 2 cartões amarelos continuam contando. Então, ele já segue na lista dos pendurados. Então, vou ficar de olho nessa questão para o próximo jogo, quando ele voltar, galera. E a pergunta que não quer calar, que eu tinha feito antes, que meu pai acabou me interrompendo muito bem para poder lembrar dos pendurados, que eu passei o jogo de São Paulo, tinha esquecido de passar do Flamengo. Eu quero saber quanto vocês acham que vai ser essa partida hoje e o que vocês projetam para Santos e Palmeiras no jogo de amanhã no campo do Palmeiras. Quero saber a opinião de vocês. Vão ficar ligadinhos nessa partida? Vão secar? Não? Como é que vai ser a percepção de vocês aí? Tá certo, galera? Não sai desse vídeo sem deixar o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, comenta, compartilha, hypa. E a meta para hoje ainda é os 650. Tá pertinho, galera. Só depende de vocês. Então, tamo junto. Bora pro jogo. Saudações rubro-negras.